pessoal, vamos falar da avaliação da aprendizagem, mais um vídeo aí falando sobre avaliação educacional, avaliação da aprendizagem, avaliação na escola, atribuição de notas. E antigamente a escola já teve um tempo que os alunos reprovavam de ano, né? Hoje não, hoje a escola não tem mais essa reprovação, então os alunos passam de ano, tem essa aprovação automática, essa progressão contínua, uma aprovação automática. Então, a escola de hoje ela funciona dessa forma. Em relação às notas, é um caso muito complicado, é a questão do boletim. E pensando as necessidades, a realidade e as dinâmicas da educação, talvez hoje não seja tão interessante, assim como nós temos essa aprovação automática, esse processo educacional contínuo aí, sem reprovação, talvez seja interessante também talvez seja interessante não ter esse boletim, essa nota bimestral aí, e porque é uma coisa complicada. A questão da nota, a questão do boletim, das notas, é uma coisa muito complicada, uma coisa que dá margem a muita interpretação. E então é um caso muito complicado. Então, mesmo pensando que seja uma avaliação objetiva em relação aos conteúdos escolares, então o professor ou a professora dá uma nota para um aluno, para um estudante em relação àquele conhecimento e tal, isso é muito complicado. E então é um caso muito, muito, muito complicado. Ele dá margem a muita interpretação, essa questão do boletim, a questão do histórico escolar, as notas, então ela acaba criando situações assim muito complicadas. Então, a partir do momento que você tem um boletim, tem um histórico, e você tem as notas lá, mesmo em relação a esses conteúdos muito bem específicos, né? Ele tem uma nota, e é só uma nota, não quer dizer muita coisa, só que isso acaba tendo um peso muito grande para esses estudantes e até na vida desses estudantes, acaba tendo um peso, uma importância para a vida toda. Então você acaba tendo boletins e tendo histórias, você acaba criando aquela coisa de que essa criança, essa pessoa esse aluno, esse estudante é um aluno inteligente, e esse aluno não é inteligente, ou esse aluno ele tem boas notas, então ele vai ir para a faculdade, esse daqui já não tem boas notas, então esse é o problema, você acaba criando dando essas interpretações, e isso o estudante vai carregar para a vida toda dele, né? Então, às vezes, se ele tirava notas baixas em uma matéria na escola, ele acaba criando esse estigma, essa coisa assim, e aí ele vai ficar um negócio assim, tipo, para a vida toda. Não era bom em matemática, então naquele período lá e tal, então não vou fazer uma engenharia, fazer uma medicina, uma coisa assim. Então é muito complicado. Eu era ruim naquela matéria, naquela coisa, tal, tinha notas baixas, e então é um negócio muito complicado. Hoje talvez o mais adequado seria não ter boletins, não ter notas atribuídas para esses estudantes, pensando nessa educação progressista, essa educação construtivista que temos hoje, que sequer tem
aprovação, né? O que muitos acham isso bom, muitos acham não concordam muito com essa ideia da aprovação automática. Uns são a favor da repetência, outros não. Então, hoje em dia também a questão dos boletins das notas, do história escolar, é uma questão para se pensar. E se a gente pegar um estudante, por exemplo, até a avaliação é muito subjetiva, né? Então, você pega um estudante, ele pode ter uma nota 9, como pode ter uma nota 7. E para os pais da criança, uma nota 9 pode ser uma nota boa, uma nota 7 pode não ser uma nota boa. E outra coisa, atribuir notas, dar essas notas, esses valores, você acaba taxando, talvez essa não seja a palavra, né, mas você acaba taxando o estudante, né, a partir dessas notas, desse boletim e coisa e tal. Se a gente pensar, o estudante, né, o jovem, o adolescente, a criança na família, toda criança vai ser, para a família, por exemplo, vai ser uma criança que vai ser uma criança com nota, digamos assim, uma nota boa, né? Acho que nenhum pai, nenhuma mãe vai falar assim, não, meu filho, ele não é um bom filho. Ele é um... Então imagina se os pais, por exemplo, falam assim, não, meu filho aqui, esse meu filho, ele não é um bom filho, ele é nota 5 ou 6 ou 7. Então, para todos os pais, para todas as famílias, o filho é um bom filho, né? Então toda criança é uma criança nota 10, digamos assim. Então, e quando a escola ela faz essas avaliações, mesmo em relação a coisas muito específicas, que é em relação ao português, matemática, geografia, história, inglês, educação física, artes, vai dar essa interpretação, vai dar margem a interpretações nesse sentido, né? E antigamente a gente pensava assim, que os pais orientavam os filhos para serem bons filhos na escola, respeitar o professor e realizar as atividades, não ficar brincando, não ficar conversando e fazer o que a professora pede, se comportar direitinho na sala de aula, fazer a lição, copiar a lição, fazer as tarefas, para tirar boas notas. Então os pais cobravam os filhos para que os filhos tenham boas notas e falavam assim, se você tiver boas notas, você vai ganhar uma bicicleta aí de Natal, você vai ganhar um skate, você vai para uma excursão da escola se você estiver tirando boas notas, senão isso não vai acontecer. Então havia esse diálogo, né? E os pais queriam que os filhos tirassem boas notas para dar uma mesada ali, um dinheirinho para essa criança, para esse estudante e tal, para esse adolescente, para esse jovem. Então, a gente poderia pensar dessa forma aí, né? Então, os pais pressionavam, falavam com as crianças, né? E a partir das notas, o que é bom para ela também, né? E aí ela tem esses benefícios aí. Hoje não é bem assim que acontece. Muitos pais, o que acontece é diferente. Então, se para essa família, esse pai, essa mãe, né? A minha filha, ela sempre foi uma boa filha e sempre teve boas notas na escola, e agora ela tira uma nota 7 em português, 7 em matemática, 6, e aí essa família vai brigar com os professores sobre essa nota, né? Então você vê que hoje a coisa é um pouco diferente. Então a cobrança é em relação ao professor, não mais em relação... A cobrança não é para com o aluno, é para com o professor.
Então, então esse é mais um motivo pelo qual é muito complicado você fazer essa avaliação e dar essa interpretação, né? Mesmo que seja em relação a um conteúdo muito específico ali, então acaba dando essa margem de interpretação. Então hoje em dia eu vejo que o mais correto seria não ter esse boletim, a gente não ficar dando notas para os alunos, né, em relação às nossas matérias, e a escola não ter um boletim, não ter um histórico com notas ali, porque isso acaba estigmatizando, acaba taxando aquele estudante, e ele vai carregar isso para a vida toda. Conscientemente ou inconscientemente, isso é o que acontece. Em contrapartida, eu não sou contra as avaliações externas, por exemplo. Então, acho que é muito importante ter avaliações externas. Você ter uma avaliação ali externa, que são as provas que vêm, né, para avaliar como que está a educação pública na educação infantil, né, o ensino fundamental, o ensino fundamental anos iniciais, o ensino fundamental anos finais, o ensino médio. Então vinha uma avaliação externa sobre os conteúdos das disciplinas, né, conteúdos escolares, para saber se essa criança está aprendendo os conteúdos que tem que aprender, se esse adolescente está aprendendo, se esse jovem está aprendendo aí, se está tendo um certo preparo que vai te auxiliá-los para seguir para uma universidade, um curso técnico, para exercer a sua cidadania de forma mais plena e crítica. Então, essas avaliações externas são muito importantes. E as avaliações até do professor. E outra coisa, quando eu falo que não é interessante hoje o boletim e as notas, eu acredito ainda que é importante o professor ele avaliar os estudantes, então ele ter ali para ele, né, ter atividades, ele passar avaliações, passar atividades e ter as notas e saber o quanto que o aluno está aprendendo, o quanto que ele acertou e em relação àquela atividade. Agora, jamais levar isso para os pais, levar isso para o aluno. Então, isso não é legal, mas o professor está avaliando, está passando atividades e fala, você, nessa atividade, você acertou 8 de 10, você acertou 4 de 10. Então, saber o quanto ele acertou, o quanto não acertou e passar isso para os alunos, para cada aluno, né? O quanto ele está sabendo ou não para aquele aluno. Então, isso é adequado. Talvez até para os pais, né? Mostrar, se tiver uma avaliação externa, o quanto que o filho acertou ou errou, mas jamais taxar, dar nota